Olá pessoal, tudo bem? Atendendo novamente aí a pedidos, eu vou começar a fazer uma série de aulas de blocos de patchwork. Vou estar mostrando para vocês como corta, como a gente faz o cálculo, como a gente monta os nossos blocos. Patchwork nada mais é do que a união dos retalhos de tecidos para formar aí figuras geométricas. A gente vai começar com esse, que é o mais simples, que é a união dos quadradinhos, que a gente chama de tabuleiro de dama. Espero que vocês gostem, que acompanhem aí todas as aulas. Vamos lá? Tá começando aí na costura, eu vou deixar um card aqui para vocês, onde eu explico os materiais necessários. Hoje a gente vai estar usando a composição de 2 tecidos. Então, primeiro eu escolho o meu projeto. No meu caso aqui, eu vou fazer uma frasqueira com 24 centímetros por 16 centímetros. A gente tem que pensar que os números têm que bater. Então, 24 por 16, eu consigo quadradinhos de 4 centímetros. Se eu fizesse 15 por 25, aí eu consigo quadradinhos de 5 centímetros. Eu desenho esse meu esquema, fica mais fácil de eu visualizar, para eu guardar. E o meu segredo é que eu vou estar montando ele em tiras. Então, eu vou pegar uma tira do meu tecido verde, uma tira do meu tecido roxo, vou costurar, depois eu venho cortando e montando meus quadrados. Essa é a maneira mais fácil para eu estar fazendo aí meus bloquinhos. Então, no meu caso, que vai ter 4 centímetros, eu vou colocar os 4 centímetros mais 1,5 de costura, sempre. Não importa o tamanho do seu bloquinho. Se o seu bloco tiver 5 centímetros, então ele vai ser 5 mais 1,5. Se o seu bloco tiver 8 centímetros, ele vai ser 8 mais 1,5. E assim por diante. Então, aqui eu contei, eu tenho 12 quadradinhos, para eu saber quanto eu preciso de tecido do verde, e 12 quadradinhos do roxinho. Se cada quadradinho tem que ter 5,5, quanto que eu preciso? Então, eu faço 12 vezes 5,5, deu 66 centímetros. Então, se eu tiver tecido sobrando, eu vou cortar 2 faixas de 66 centímetros por 5,5. Ou, se eu tiver retalhinhos, eu vou juntando meus retalhinhos. 5,5 com 5,5, posso ter retalhinhos aí de 11 centímetros, então eu vou costurar 11 com 11. Se eu tiver o tecido inteiro. Vamos lá para a montagem? Então, eu vou pegar aqui meu primeiro retalho, tá? Eu trabalho com o tecido dobrado, fica mais fácil. Vou vir aqui. Começo acertando as pontas do meu tecido. Deixo a régua de patchwork aqui paralela e reto aqui. Vou limpar essa pontinha aqui do meu tecido. Sempre deixando o tecido embaixo da régua pra gente ter uma maior firmeza no corte. Em vez de eu virar meu tecido, para não mexer, eu viro a minha placa. E aí, vou lá marcar, então, 5,5. 5 quadradinhos mais meio. A régua, ela tem essas divisões. Eu tenho que deixar um ângulo de 90 graus aqui. Apoio e corto a minha faixa. Vou conferir se ela tem os meus 66 centímetros que eu preciso. Se não tiver, eu corto aí um outro pedaço. A minha tem certinho. Aí, agora eu pego meu outro tecido e vou fazer a mesma coisa. Dobro. Tá vendo, ó? E vou limpar aqui a pontinha pra ela ficar retinha. Pode ser bem pouquinho mesmo. Limpei. Viro a minha placa para não mexer nesse tecido e corto lá meus 5,5. E eu também não tenho os meus 60, então vou cortar mais uma faixa. 90 graus, apoio a régua e corto. Muito bem. A pontinha aqui tá torta, vamos limpar essa pontinha aqui. Preciso de 33. Ó, aqui tem até mais de 33. Vou deixar, depois eu corto. Mesma coisa na outra faixa.
certo? Se tivesse pouco tecido, 2 bloquinhos, 5,5 mais 5,5, eu ia cortar faixas de 11. Quanto maior a faixa, menos trabalho eu vou ter. Aquela minha faixa. E vou vir costurando aqui. Direito com direito do tecido. Faltou esse pedaço. Aí eu nem preciso medir, tá? Eu posso costurar e depois eu meço outro pedacinho que tá faltando. Ou se você quiser, já mede certinho. Vou alfinetar. Lembrando que se eu coloco os alfinetes retinhos, esses mais fininhos, eu posso depois vir direto na máquina costurando. Não preciso tirar meus alfinetes. Na sequência aqui, eu vou pra máquina e vou costurar essa faixa. Então eu começo a agulha bem no meio do calcador, começa, retrocesso e vou costurando até o final. Chegando aqui onde tem o recorte, vou fazer um retrocesso novamente. Começa, retrocesso. Vou até o final. Retrocesso aqui também. Vou tirar meu... Aí eu tiro meus alfinetes, porque o que acontece? Como nós vamos estar cortando esses bloquinhos, se eu não vier passando uma outra costura, quando eu cortar e abrir aqui, essa costura vai abrir. Então, para ficar bem firme, nós vamos passar uma nova costura nele inteiro. No final, retrocesso. Certo? Agora a gente vai no ferro e vou passar para abrir bem essa costura. Eu jogo geralmente pro lado mais escuro. Os dois são escuros, não vão aparecer, mas se tiver com tecido mais transparente, joga pro mais escuro. Passei direitinho minha peça, uma peça que não é bem passada, não é uma peça bem feita de patchwork, hein? Vou limpar aqui a minha bordinha. Viro. E aqui agora eu vou cortando a cada 5,5. Posiciona para ficar retinho. Venho cortando. Ó, tá vendo? Essa linha do meio fica bem no meio, paralela. Cortei todas as minhas peças. Aí agora eu vou começar a montar o meu tabuleiro. Então, vermelho pra cima, vermelho pra baixo. Vermelho pra cima, vermelho pra baixo. Vermelho pra cima, vermelho pra baixo. Aqui atrás. Certo? Posso? Ah, quero fazer uma peça maior. Continua aqui, tá? Eu cortei a mais aqui que eu quero fazer os dois lados. Certo? Mas a gente tá fazendo essa aqui menor. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a juntar por parzinhos, ok? O segredo aí dos bloquinhos está na junção. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. O que que eu tenho? Qual que é o pulo do gato aí para meus quadradinhos saírem retinhos? Eu saio aqui na linha, tem que sair aqui na minha linha. Entro aqui na linha, aqui não entrou, ó, tá vendo? Então, tiro e coloco novamente. Tem que estar retinho. Agora, ficou retinho, separo. Mesma coisa no outro, lembrando que depois eu vou abri-los assim, venho marcando aqui. Alfinete, vou fazer isso em todos os quadradinhos, porque aí eu já vou pra máquina e costuro todos de uma vez. Então, a segundo, posiciona,
sai aqui na linha e sai lá em cima na linha, ok? Coloco mais um alfinete em cada pontinha. Então, aquela segunda costura que a gente fez na máquina é importante para isso, ó. Aqui, senão aqui estaria, se eu puxasse, estaria descosturando. Vou fazer isso em todos os quadrados. Alfinetei todos os meus quadradinhos, agora eu vou para a máquina costurar. Vou para a máquina, começo a costurar, faço o retrocesso, é importante, tá? Para não abrir essa costura. Vou até o final, não preciso cortar, não preciso tirar meu tecido, continuo na sequência com o meu próximo quadradinho. Começa a mesma coisa, retrocesso, depois eu venho cortando esse excesso de linha. Vai até o final, retrocesso e já vai na sequência outro quadradinho, assim nosso trabalho rende muito mais. Corto a linha, aí agora eu venho separando os quadradinhos. Tirar os alfinetes e vai pro ferro novamente, abrir bem essa costura. Eu vou pro ferro e abro bem as minhas costuras. Uma peça de patchwork bem feita é uma peça bem passada. Tudo bem passadinho, e aí agora eu vou juntar este bloquinho com este bloquinho com esse, e para já adiantar, posso juntar este bloquinho com este. Já alfineto aqui, para não esquecer que é aqui que eu vou tá costurando, confiro lá atrás minha costura. Esse e esse. Aqui eu tô juntando, então, meus quadradinhos, depois vou fazer uma frasqueira, mas você pode fazer um guardanapo de pano, você pode fazer um casinho de mesa, uma almofada, o que você quiser. E se você ainda não tem ideia do que fazer, vai montando os quadradinhos, vai juntando essa aula, pega a próxima aula, a gente vai fazer aí triângulos, numa próxima aula um outro, combinação de bloquinhos, e vai guardando, e depois você pode montar a sua peça também. Alfinetei minhas 3 peças e vou para a máquina passar a costura. Vou para a máquina e costuro, seguindo a mesma sequência, retrocesso no começo e no final. Depois de costurado, vou passar muito bem essa minha peça para abrir as costuras. Passadinha minhas peças, agora eu vou unir este com este, vou na máquina e vou passar aqui a costura. Lembrando que agora eu tenho aqui, ó, vários quadradinhos para encaixar, ok? Se não encaixarem direitinho, vai ficar torto. Aqui, ó, se você olhar aqui, meus cantinhos todos estão batendo direitinho. Então, é importante aí tá alfinetando direitinho aqui novamente. Começo sempre alfinetando as costuras, confiro se tá saindo lá atrás. E depois coloco os alfinetes aqui no meio. Vamos lá costurar. Costurei, fazendo o retrocesso do começo e no final. Passo bem a minha peça, abrindo bem minhas costuras. Passei meu tecido, olha que lindo que tá ficando esse meu tabuleiro. E vou montar a minha última parte aqui na lateral. Mesma coisa. Começo alfinetando aí as costuras dos meus quadrados, lembrando que minha peça só vai ficar bonita se essa costura sair certinha. Então, o alfinete entra e sai ali da costura. Vou alfinetar as pontinhas e vou para a máquina passar pezinho de máquina. Costuro a minha peça, depois passo muito bem essa peça. E está pronto aí nosso tabuleiro de damas, a nossa primeira aula de blocos de patchwork. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, tire suas dúvidas. Até a próxima quarta-feira.